Olá, bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando as progressões aritméticas e nessa aula de hoje eu vou trabalhar basicamente três propriedades. Vamos começar. Para efeito de cálculo, tá? Para efeito de consideração inicial, eu quero que vocês entendam o seguinte. Todas essas propriedades, sem exceção, elas são válidas para toda e qualquer progressão aritmética, tá? Independentemente da razão, que eu vou generalizar, chamando razão de R, e independentemente da quantidade n de termos. Então, vou falar que a quantidade de termos, de forma bastante generalizada, é uma quantidade n. Então, são propriedades válidas para todas as progressões aritméticas, de forma bastante ampla, sem restrição, uma PA de razão R, uma quantidade de termos, uma quantidade n qualquer. Ok. Qual vai ser a nossa primeira propriedade que eu vou chamar de P1? Essa é a propriedade que trata da média aritmética, tá? Só para dar um nome a essa propriedade. É a propriedade que trata da média aritmética. Essa propriedade ela fala o seguinte: dados três termos consecutivos, o termo do meio é média aritmética entre os dois próximos a ele, tá? O da esquerda e o da direita. Como assim, professor? Vamos entender de forma prática aqui, ó. Exemplo. Eu vou considerar uma PA qualquer, então se vale para toda e qualquer PA, vou criar uma PA começando, por exemplo, do 2. Ok. E a partir do 2, eu vou inventar uma razão qualquer. Vou pegar uma razão simples, vai ser razão 3. Então é só somando 3 para chegar no próximo elemento. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17, mais 3, 20 e assim por diante, tá? Então, vou considerar essa nossa PA para efeito de exemplo. O que a propriedade fala? Que dados três termos consecutivos, o termo central é média aritmética dos dois vizinhos a ele. Então vamos pegar aqui, ó, três termos consecutivos, 2, 5 e 8. Ok. Quem é o termo central? 5. Ele está te falando que o termo central é média aritmética entre os dois próximos a ele. Quem são os dois vizinhos ao 5? É só olhar quem está à esquerda e quem está à direita a ele, o antecessor e o sucessor. No caso, são o 2 e o 8. Como que você calcula a média aritmética entre dois números? Soma esses dois números e divide por 2. Como é que você calcula a média aritmética entre três números? Você soma os três números e divide por 3. Como é que você soma ou como que você calcula a média aritmética entre quatro números? Você soma esses quatro números e divide por essa quantidade que é 4, ok? Como ali a gente tem dois números, o 2 e o 8, como é que você calcula a média aritmética entre 2 e 8? Você soma 2 com 8, vai dar 10. E você divide por 2, porque são apenas dois números que você está somando. Pergunto, 2 mais 8, 10. Divide por 2, 5. É exatamente o termo central. Isso aqui, ó, é a média aritmética entre o 2 e o 8. E o resultado equivale a exatamente quem? Ao termo central, no caso, o 5. Quer ver outro exemplo? Deixa eu fazer a marcação ali no quadro para vocês. Olha aqui, por favor. Ó. Antes eram 2, 5 e 8. Agora eu vou considerar 5, 8 e 11. Tá? Quem é o termo central ali? O termo central é o 8. Então, esse 8, ele necessariamente vai ter que ser média aritmética entre quem? Entre os dois próximos a ele, né? O 5 e o 11. Como é que você calcula a média aritmética entre 5 e 11? Você soma o 5 com o 11, aqui no caso vai dar 16, e divide por 2. 16 dividido por 2 dá 8. É exatamente o nosso termo central, tá? Então, quando você faz a média aritmética entre 5 e 11, você acha o termo central, que no caso aqui é o 8.
ok? Vamos pegar mais um exemplo para reforçar esse nosso conceito aqui, ó. Se antes eram 5, 8 e 11, agora eu vou pegar exatamente quem? Eu vou pegar esse daqui, ó, 8, 11 e 14. Esses três números, quem é o termo central? O termo central é o 11. A propriedade fala o quê? Dados três termos consecutivos, esse termo do meio é média aritmética entre os dois próximos a ele, o imediatamente à esquerda e o imediatamente à direita em relação ao termo central, no caso 8 e 14. Como é que você calcula a média aritmética entre 8 e 14? Você soma 8 com 14, aqui no caso vai dar 22, e divide por 2, que vai dar 11. Esse 11 é exatamente o que? O termo central. O 11, termo central, é a média aritmética entre os dois vizinhos em relação a ele, 8 e 14. Nesse caso aqui, o 8, termo central entre 5 e 11, é exatamente a média aritmética entre o 5 e o próprio 11. Tá? Entre o 2 e o 8 tem um 5. Então, esse termo que fica no meio, 5, é média aritmética exatamente entre o 2 e o 8. Tá? Essa é a propriedade da média aritmética. Então, o que eu poderia falar? Eu poderia escrever assim para vocês, ó, de modo geral, dois pontos. Olha só, você tem uma propriedade, você tem a PA, que eu vou escrever assim, ó, A, B e C. A propriedade fala o quê? Que dados três termos consecutivos, o termo do meio, B, é média aritmética entre os dois vizinhos a ele, o antecessor e o sucessor, tá? Quem vem antes e quem vem depois dele. E no caso é o A e o C. Então B vai ser A mais C dividido por 2, ok? Essa é a propriedade que eu quero que vocês saibam a partir de agora. Professor, tá, entendi a propriedade, mas dá para a gente demonstrar isso? Dá para a gente fazer algum cálculo para reforçar do porquê dessa fórmula? Sim, vou escrever aqui para vocês. Ó, observe dois pontos. Olha só aqui, por favor. Tá? Olha que interessante. Na PA, que eu chamei ele de A, B e C, o que a gente já sabe? Que quando você pega um elemento e subtrai o anterior, você acha quem? A razão da PA. Então, se você faz o C menos o B, quando você pega um número e subtrai o imediatamente anterior, você também acha a razão da PA. Então, o que significa isso? Se B menos A é a razão R e C menos B também é a razão R, então a gente tem duas expressões diferentes, mas que se equivalem. Por quê? Porque ambas as expressões representam a razão. Então quer dizer que o B menos A é exatamente igual a C menos B. Se é igual, eu monto essa igualdade. A partir do momento que você monta uma igualdade, você pode perfeitamente isolar qualquer uma dessas letrinhas e ver o que acontece. No caso, o nosso objetivo é isolar o termo central, que é o B. Então, o que eu vou fazer aqui? Observem, por favor, tá? Vou até marcar com uma outra cor em vermelho aqui, ó. Esse B já está do lado esquerdo em relação à igualdade. Deixo ele quietinho do lado esquerdo. Esse B negativo, que está sendo subtraído, obviamente, a operação inversa da subtração é a adição. Então, eu vou jogar ele lá para o lado esquerdo com a operação inversa, que é a adição. Então, o que vai acontecer do lado esquerdo dessa nossa igualdade? Vai ficar assim, ó. Esse B, que já está do lado esquerdo, ok. Esse B, que está subtraindo, vai para lá somando. Então, mais B, prontinho. E agora eu deixo apenas o B do lado esquerdo da igualdade e todo o resto eu passo para o lado direito. Esse C já está do lado direito da igualdade, então só vou repetir ele aqui. Pronto. Em compensação, olha só, esse A aqui ele está sendo subtraído do lado esquerdo da igualdade. Eu vou jogar o A
para o lado direito com a sua operação inversa, que é a soma. Então, do lado direito vai ficar mais A. Mais A. E agora eu começo a fazer algumas simples manipulações ali, tá? B mais B, você tem 2B. Ok. E eu só vou colocar a ordem alfabética. Ao invés de ser C mais A, eu vou colocar A mais C. Prontinho. O objetivo inicial é isolar o B, que é o termo central. Só que aqui você tem duas vezes o valor de B. Eu não quero o dobro de B, eu quero apenas o B, que é a metade. Se é a metade, então vou considerar essa expressão também pela metade, dividindo ao meio. De outra forma, para eu deixar esse B quietinho, isolado do lado esquerdo, eu pego esse 2 que está multiplicando e eu trabalho com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão do lado direito. Então, do lado esquerdo fica tão somente o B, e do lado direito vai ficar o A mais C, só que agora dividido por 2. A mais C sobre 2. É exatamente essa nossa formulazinha aqui, ó. B é igual a mais C sobre 2. B é igual a mais C sobre 2, tá? Então, a nossa propriedade da média aritmética fala exatamente o que? Dados 3 termos consecutivos numa PA, o termo do meio equivale à média aritmética entre os dois vizinhos a ele, tá bom? Então, só mais um detalhezinho aqui, ó. Olha só, 14, 17 e 20. Prontinho. Quem é o termo central aqui? O termo central é 17. O 17 vai ter que ser média aritmética entre o que está à esquerda e o que está à direita em relação ao 17. No caso, 14 com 20. E 14 mais 20 dá 34, dividido por 2 dá 17. Então, o 17 nada mais é do que a média aritmética entre os dois imediatamente próximos a ele, a esquerda e a direita, o antecessor e o sucessor, tá? O 17 está exatamente no meio do caminho entre o 14 e o 20. Essa é a propriedade 1, que eu chamei de P1, da média aritmética, tá? Então, o que eu quero que vocês observem agora, só para efeito de curiosidade? Olha aqui, por favor. Vamos imaginar um plano cartesiano bem simples. Eu vou desenhar para vocês aqui. Então, aqui você tem o eixo X, você tem o eixo Y, aquela coisa toda. Então, aqui vou chamar de eixo X, tá? E aqui você tem o velho conhecido eixo Y. E aqui é a origem do plano cartesiano. No eixo X, eu vou fazer exatamente o que? Eu vou marcar o A índice 1, depois o A índice 2, o próximo é o A índice 3, depois o A índice 4 e assim por diante, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de cada elemento, A1, A2, A3, A4, e marcar no plano cartesiano. Então, vamos pegar para efeito de exemplo essa nossa PA aqui, ó. O A1, no caso, seria o 2. O A2 seria o 5. O A3 seria o 8. O A4 seria o 11 e assim por diante. O A1 vale 2. Então, vou marcar lá no eixo Y2, ó. 1, 2. Então, está aqui, seria o equivalente a esse ponto. Então, faço a marcação. A1 é igual a 2. Marquei o primeiro pontinho. Tá. Agora, o próximo vai ser o A2 igual a 5. A2 igual a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Seria mais ou menos aqui, tá? Não estou usando muita precisão, porque a ideia aqui é só fazer a representação rascunhada para que vocês entendam um pouquinho melhor a matéria. Ok? Então, até aqui, ó, o A índice 2, 5. Tá. O A índice 3 vale 8. Então, A índice 3, vou subir até a altura 8. 5, 6, 7, 8. Prontinho. Então, A índice 3, eu vou subir até a altura 8, que seria algo mais ou menos aqui assim. Vou fazer mais um. O A índice 4, que seria o equivalente a 11. O A índice 4, eu vou subir até
a altura 11. Então seria algo mais ou menos aqui assim, ó, 8, 9, 10, 11. Eu acho que aqui vocês já começaram a entender um pouco onde eu quero chegar. O que eu vou fazer aqui? Tá? Se eu quiser traçar uma reta com esses pontos, eu poderia perfeitamente fazer essa marcação aqui assim, ó, juntando todos os pontos numa única reta, ok? Então tu pode perceber claramente que os pontos ou os elementos de uma PA, seguindo a ordem, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento e assim por diante, que os pontos ou os elementos de uma progressão aritmética são pontos alinhados, são pontos que pertencem a uma mesma reta se eu fosse construir um gráfico. Perceberam isso? Tá? Então, quando a gente estuda uma função de primeiro grau, a gente estuda a função de primeiro grau, que é uma função linear. E o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Então, quando você estuda uma PA, você está estudando um caso particular de função de primeiro grau. Tá? Então, o gráfico de uma função de primeiro grau, ela esconde em si mesma uma progressão aritmética, ok? Então, os pontos correspondentes, né, aos elementos de uma progressão aritmética são pontos que estão todos alinhados, são pontos que pertencem a uma mesma reta, caso eu queira fazer um gráfico correspondente, ok? Essa é uma curiosidade extra que eu queria que vocês entendessem, que vocês compreendessem um pouco melhor. A matéria de PA, ela não é apenas tão somente uma sequência de números. Você pode ir para o aspecto gráfico se você quiser. Quando você trabalha lá na matemática financeira juros simples, você também está estudando progressão aritmética, ok? Porque o juros simples, quando você faz uma abordagem gráfica, você também trabalha com a ideia de reta de função de primeiro grau. Então, naturalmente, você também está trabalhando progressão aritmética de forma indireta, de forma implícita. Então, a matéria PA, ela não é uma matéria isolada, não é uma matéria à parte. Ela tem a sua importância em inúmeros campos da matemática e em inúmeros campos de outras disciplinas, além da matemática, obviamente. Ok? Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam é que, dados 3 termos consecutivos numa PA, o termo do meio é média aritmética dos dois próximos a ele. Vamos para a segunda propriedade, que eu chamo de P2. Essa propriedade P2 eu vou chamar de soma dos termos que são equidistantes em relação aos extremos. Vamos entender isso aqui um pouco melhor, tá? Quando eu falo equidistantes, equi significa equivalência, igualdade, distantes está relacionado à distância. Então são termos que possuem uma mesma distância em relação às extremidades de uma PA. Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Deixa eu escrever aqui um exemplo. Vou criar uma PA bem simples, só para que a gente possa interpretar de forma pragmática essa propriedade. Vou começar com a PA no valor 1. Eu vou andar de 2 em 2, tá? Ou seja, eu vou criar a sequência dos números ímpares positivos a partir do 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e assim por diante, ok? Mas é óbvio, né, que como a gente está trabalhando com termos que estão a uma mesma distância em relação aos extremos, então eu tenho que ter as duas extremidades da minha PA, o início e o final. Então eu vou considerar o 19 como sendo o final da minha PA. A gente tinha que parar em algum momento, então eu parei no 19, ok? E agora eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Quem é o início da minha PA? O início da minha PA é o 1. Quem é o final? O final vai ser o 19. Show de bola. Agora eu pergunto para vocês. Eu vou andar um elemento para frente, a partir do começo, e um elemento para trás, a partir do final.
Andando um elemento para frente, eu caio no 3. Andando um elemento para trás, eu paro no 17. Quantos elementos tem antes do 3? Só tem um elemento. Quantos elementos tem depois do 17? Só tem um elemento também. Então, eu posso falar perfeitamente que o 3 e o 17 são equidistantes em relação às pontas dessa PA, em relação às extremidades dessa PA. Olha só de forma semelhante. Andando mais um para frente, 5, mais um para trás, 15. Quantos elementos tem antes do 5? 2. Quantos elementos tem depois do 15? 2 também. Então, 5 e o 15 são equidistantes, estão a uma mesma distância em relação às extremidades da PA. 7 e 13. Quantos elementos tem antes do 7? 3. E depois do 13? 3 também. Então, 7 e 13 estão a uma mesma distância, são equidistantes em relação aos extremos da minha PA, ok? E para finalizar, você tem aqui ó, o 9 e o 11. Antes do 9, 4 elementos. Depois do 11, 4 elementos também. Então, você tem mais um par de valores, tá, que são equidistantes em relação aos extremos. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Vamos pegar esse daqui, ó, 9 com 11, que são equidistantes dos extremos. Faça a soma entre eles, por favor. 9 mais 11, a gente sabe que vai dar 20. Tá. Agora, esse 7 aqui, a gente também sabe que ele é equidistante em relação ao 13, né? Ok. Quanto que é 7 mais 13? 7 mais 13 também dá 20. Então, tu já começa a se dar conta que os termos que são equidistantes dos extremos sempre dá a mesma soma. Nesse exemplo aqui, sempre vai dar 20. Olha só, o 5 ele é equidistante quando se compara com quem? Quando se compara com o 15. Quanto que dá exatamente a soma 5 com 15? Bem, 5 mais 15 também vai dar 20. Sempre dá o mesmo valor, sempre dá o mesmo resultado para a soma. Então, naturalmente, quanto que vai dar a soma desse 3 aqui com o 17? A soma também necessariamente vai ter que ser 20. Se é uma PA, a soma dos equidistantes dos extremos tem que dar sempre a mesma coisa, tá? Tem que dar quanto? 3 mais 17 tem que dar necessariamente 20. Gente, e essa soma é exatamente igual à soma dos próprios extremos da minha PA. Os extremos da minha PA são 1 e 19, que também dá 20 quando somados. Então, está aqui, ó, 1 mais 19 também necessariamente vai ter que dar 20. Então, a propriedade 2P2 fala exatamente isso, que a soma dos termos equidistantes dos extremos equivale à própria soma dos extremos, tá? Isso é o que vocês têm que saber. Agora, sobre essa questão dos termos equidistantes, você tem que ter a seguinte consciência: a quantidade de elementos que tem antes de um é exatamente a mesma quantidade de elementos que tem depois do outro. A quantidade de elementos que antecede um é a mesma quantidade de elementos que sucede o outro. Não só a quantidade de elementos que vem antes, mas também a própria quantidade de elementos que vem depois, tá? De outra forma, a quantidade de elementos que vem depois de um é a mesma quantidade de elementos que vem antes do outro, ok? Então, você fazendo essa contagem para frente ou para trás, tu vai perceber que essa quantidade em relação a um elemento e em relação ao outro elemento, essa quantidade é sempre igual, tá? Bem, essa é a propriedade, então só para deixar bem claro para vocês, eu vou escrever isso daqui, ó. Vou escrever, deixa eu mudar a cor aqui, deixar um azul mais forte. Então, a propriedade, ela fala exatamente o quê? Que 1 mais 19 tem que ser exatamente quem? Essas são as duas pontas, né? 1 mais 19 tem que ser exatamente igual ao 3 mais 17,
que tem que ser exatamente igual a quem? Ao 5 mais 15, tem que ser exatamente igual a quem? Ao 7 mais 13, tem que ser exatamente igual ao 9 mais 11. Essa soma sempre vai ter que ser igual a 20 nesse exemplo aqui, tá? Então, a soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre igual à soma dos próprios extremos. E aí, eu quero que vocês observem uma propriedadezinha dentro dessa P2 que fala o seguinte, olha só, vou escrever aqui para vocês, ó, ainda, dois pontos, observem aqui por favor, tá? Você tem que mapear, ela começa necessariamente do começo, obviamente, A1, aí passa pelo A2, passa pelo A3 e assim por diante. Lá no meio do caminho você vai encontrar um elemento A qualquer que ocupa uma posição P qualquer, ok? Aí você continua com a sua PA, mais um pouquinho para frente você passa por um elemento A qualquer que ocupa uma outra posição K qualquer e assim por diante. Você vai caminhando na sua PA até que você chega no último elemento dessa PA, que a gente representa com a índice N, que é o termo geral. Então você tem o A1, A2, A3, A4, A5, enfim. Você passa pelo A índice P, mais para frente você passa por um outro elemento que ocupa uma posição K qualquer e vai seguindo a sua PA até que você chega no último elemento, que é o A índice N. O que a gente tem de interessante dentro dessa ideia? A gente tem uma fórmulazinha, ó. P mais K é exatamente igual a N mais 1. O que significa essa fórmulazinha aqui? Essa fórmula ela te dá o seguinte resultado. Se dois elementos quaisquer são equidistantes dos extremos, P mais K necessariamente tem que ser igual a N mais 1. Então vamos lá. A pergunta poderia ser o seguinte. Será que dois elementos quaisquer são equidistantes dos extremos? Por exemplo, vamos supor, vou escrever aqui, ó, exemplo. Vamos supor que numa PA qualquer, tá? Você tem que a quantidade N, deixa eu escrever melhorzinho aqui, ó, PA, ok. Que você tem aqui a quantidade N de termos dessa PA seja igual a 2. Aí a pergunta poderia ser o seguinte, ó, será que o A índice 4 e, por exemplo, o A índice 9, será que eles são equidistantes dos extremos? Vou escrever assim, ó, será que eles são equidistantes em relação aos extremos? Interrogação. Poderia citar um outro exemplo, tá? Será que numa PA com 12 elementos, será que o A índice 3 e o A índice 8, será que eles também são equidistantes em relação aos extremos? Não sei, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes eu poderia te dar uma PA com 987 elementos. Ok. Aí a pergunta poderia ser, numa PA com 987 elementos, será que o elemento que ocupa a posição 480 é equidistante em relação ao elemento que ocupa a posição 498? Não sei. Então a tua cabeça já embolou, já embaralhou o seu raciocínio. Então como é que você pode verificar de forma rápida se a quantidade de elementos que tem antes de um é exatamente a quantidade de elementos que tem após o outro? Então usando essa formulazinha. Então vou separar o quadro aqui e vou mostrar essa propriedadezinha dentro da P2 para vocês, tá? Vou separar o quadro para não ficar muito bagunçado e a gente vai considerar esse exemplo A aqui. Olha só, a gente sabe que a quantidade de elementos na PA é igual a 12, isso é um exemplo, tá? E que o A4 e o A9, eles fazem respectivamente o papel de quem? Do A índice K e do A índice P. Vou mudar aqui, ó, A índice P e A índice K. Deixa eu corrigir isso aqui para ficar bonitinho, tá?
Então, deixa eu apagar aqui um pedacinho. Prontinho. Você tem aqui o índice P e o índice K. Nessa brincadeira, a gente está considerando, obviamente, que o P é igual a 4 e o K é igual a 9. Aí vem a pergunta. Numa PA com 12 termos, será que a quantidade de elementos que tem antes do quarto termo é a mesma quantidade de elementos que tem depois do nono termo? Não sei. Aí você joga então os valores na fórmula. P mais K necessariamente tem que ser igual a N mais 1. Jogando os valores. O P vale 4. 4 mais o valor de K, que vale 9. Se for equidistante, essa soma 4 mais 3 mais 9, que vai dar 13, tem que ser exatamente igual à soma do N, que vale 12, mais 1. Quanto que é 12 mais 1? 13. Então, essa soma 4 mais 9 é exatamente igual a 12 mais 1, porque 13 é igual a 13. Então, você pode falar que A índice 4 e o A índice 9 são, sim, equidistantes em relação aos extremos, tá? Então, essa é uma propriedadezinha dentro da P2 que permite você calcular bem rapidamente se dois números estão a uma mesma distância em relação às extremidades. Vamos pegar esse exemplo B aqui, ó. Esse exemplo B fala sobre o A3 e o A8, tá? Então, considerando uma PA com 12 elementos, 12 termos, a pergunta novamente é: o A3 e o A8, será que eles são equidistantes em relação aos extremos? Vamos analisar. O A3 vai fazer o papel do A índice P, o A8 vai fazer o papel do A índice K. Naturalmente que aqui você tem que o P é igual a 3 e o K vai ser naturalmente igual a 8. E aí você joga na fórmula. P mais K é exatamente igual a quem? A N mais 1, se for equidistante. O P vale 3, né? Então, 3 mais 8, que é o nosso K, vai ter que ser igual a 12 mais 1. Pergunto a vocês, 3 mais 8 dá quanto? 3 mais 8 dá 11. E quanto que é 12 mais 1? 12 mais 1, 13. Pergunto, 11 é igual a 13? Não, é diferente. Então, a pergunta é, o A índice 3 e o A índice 8 são equidistantes em relação aos extremos? A resposta é não. Não são termos equidistantes, tá? E você pode, nesse exemplo aqui, fazer uma simples contagem, contar nos dedos, porque é bem fácil perceber, tá? Não são equidistantes em relação aos extremos. Quantos elementos tem antes do 3? Você pode contar o A1 e o A2. Dois elementos só. 2, tá? Quantos elementos tem depois do A8? Vai ter o 12, né? Então, você tem o A8, A9, A10, A11 e o A12. 4 elementos depois do 8 para chegar no A12. E aqui você tem 2 elementos só antes do A3 para chegar no A índice 1, tá? Então, para quem não entendeu, você está trabalhando com uma PA de 12 termos. Então, você tem A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 e o A12. Tá? Para você não fazer essa contagem, escrevendo tudo um por um, tá? Para fugir desse trabalhão que a gente está fazendo aqui, ó, as suas referências são o A3 e o A8, nesse exemplo B. Numa PA com 12 elementos, vai do A1 até o A12. Quantos elementos você tem antes do A3? 2 elementos só. E quantos elementos você tem aqui depois do A8? Você tem 4 elementos, tá? Então aqui você tem 4 elementos após o A8 e aqui você tem apenas 2 elementos antes do A3. Por isso que a quantidade, sendo diferente, não verificou a formulazinha P mais K igual a N mais 1, tá?
É mais uma propriedadezinha, P2, mais um aspecto interessante que eu quero que vocês entendam, tá? Se vocês quiserem trabalhar, verificar de forma bastante rápida se dois elementos são equidistantes dos extremos, é só fazer a continha, P mais K igual a N mais 1. Mas a propriedade 2 é o que me interessa essencialmente falando, tá? Que dado uma PA com uma quantidade N de termos, a soma dos termos equidistantes dos extremos equivale à soma dos próprios extremos. Ok? Vamos agora para a nossa terceira e última propriedade, que é a P3. Vamos lá. Essa propriedade 3, ela trata de uma PA com uma quantidade ímpar de elementos. PA com quantidade ímpar de elementos, quantidade ímpar de termos, tá? Então, se é uma quantidade ímpar, você tem que pensar o quê? Uma PA com 3 elementos, 5 elementos, 7 elementos, 9 elementos e assim por diante. Deixa eu escrever um exemplo aqui, a gente vai entender melhor, tá? Por exemplo, essa PA, que eu poderia começar perfeitamente no 1 e a partir dele eu vou contar de 5 em 5. Então, 1 mais 5, 6, mais 5, 11, mais 5, 16, depois 21, 26, 31, 36, contando de 5 em 5 seria isso, tá? Quantos elementos a gente tem aqui agora, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, só que 8 claramente não é ímpar, eu quero uma quantidade ímpar, então vou ter que colocar mais um elemento aqui. Depois do 36 mais 5 vira o 41. Pronto, agora você tem uma quantidade ímpar. Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, opa, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, ok? Bem, isso sim é uma quantidade ímpar. Tá, o que a propriedade fala? Ela fala o seguinte, numa PA, onde você tem uma quantidade ímpar de elementos, o elemento central ele vai ser uma média aritmética de dois elementos quaisquer equidistantes em relação aos extremos, ok? Então, quem é o elemento que está no centro dessa progressão aritmética? O elemento que está no centro da PA é exatamente quem? O 21. Quantos elementos tem antes do 21? 1, 2, 3, 4. Ok. Quantos elementos tem depois do 21? 1, 2, 3, 4. Então, você pode perfeitamente falar que o 21 é o elemento central. Vou escrever aqui, ó, termo central. Show de bola. Agora, olha só. Quem são os pares de ângulos equidistantes dos extremos? Você pode falar o 16 com o 26. Quantos tem antes do 16? Tem 3 elementos, 1, 6 e 11. Quantos elementos tem depois do 26? 3 elementos também, 31, 36 e 41. Então, o 16 com o 26 são equidistantes dos extremos, da mesma forma que o 11 com o 31 também são equidistantes em relação aos extremos, da mesma forma que o 6 com o 36 também são equidistantes em relação aos extremos, e a gente tem os próprios extremos 1 e 41, tá? A propriedade ela fala o quê? Que numa quantidade ímpar de elementos numa PA, você sempre vai ter um termo do meio, que vai ser média aritmética, de dois elementos quaisquer que sejam equidistantes dos extremos. Olha só o que ela falou exatamente então. Falou exatamente isso aqui, ó. O elemento central é 21. O 21, ele é o que? É a média aritmética entre 16 com 26. Quanto que é o 16 mais 26? Vai dar 42. 42 dividido por 2 dá 21.
que também vai ser igual a quem? A média aritmética do 11 com 31. 11 mais 31 dá 42, dividido por 2 dá o nosso 21, que é o elemento central. Que também vai ser média aritmética entre quem? Entre o 6 e o 36. Quanto que é 6 mais 36? 42, que dividido por 2 também dá o termo central 21, que vai ser a própria soma entre os extremos, ó, 1 com 41. Quanto que é 1 mais 41? 42, dividido por 2 dá o nosso termo central 21, tá? Por que a quantidade tem que ser uma quantidade ímpar? Porque se fosse uma quantidade par, você não teria o elemento central. Por exemplo, uma PA com 4 elementos. 4 elementos. 2 para um lado, 2 para o outro, não sobrou ninguém no meio dessa PA. Tá? Todos formaram pares. Não ficou ninguém sozinho sem seu par. Uma quantidade 6. PA com 6 elementos. 3 para um lado, 3 para o outro, não ficou ninguém sobrando, tá? Formou 3 pares exatos, cravados, sem sobrar ninguém, tá? Uma PA com 8 elementos, 4 para um lado, 4 para o outro, 4 pares ao todo, ninguém ficou sozinho. Só vai ficar sozinho se tiver uma quantidade ímpar de elementos. Essa é a propriedade 3. Numa PA com 3 elementos, aliás, uma PA com quantidade ímpar de elementos, sempre vai ter um elemento central, que vai ser média aritmética de dois elementos quaisquer equidistantes em relação aos extremos. E aí, eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte: não confundam essa propriedade 3 com a propriedade 1, que também fala de média aritmética. Lá na propriedade 1, fala o seguinte: dados 3 termos consecutivos, independentemente da posição que eles aparecem na sequência. 3 termos consecutivos, o termo do meio vai ser média aritmética dos outros dois. Então, olha só o que a propriedade 3 falou. Vou até marcar. 3 termos consecutivos, ó, 1, 6 e 11. Quem é o termo central? 6. O 6, ele é o elemento central desses três aqui, ó. Ele não é o elemento central de toda a nossa PA. De toda a nossa PA, o elemento central é quem? O 21. O 6, ele vai ser média aritmética entre o 1 e o 11, ok? De forma bastante semelhante, olha só aqui, por favor, deixa eu apagar e vou escrever aqui outros 3 elementos consecutivos quaisquer. 6, 11 e 16. Dados esses 3 elementos consecutivos, 6, 11 e 16, esse elemento aqui, o 11, é o elemento central desses 3. Esse 11 vai ser média aritmética entre o 6 e o 16. Ok, mas o 11 não é o nosso elemento central de toda a PA. Ok? O elemento central de toda a PA é o 21. Tá? O 11 é o elemento central apenas desses 3 aqui consecutivos. De forma bastante semelhante, você ainda poderia fazer exatamente o quê? Olhar 3 termos consecutivos quaisquer. 11, 16 e 21. O 16, ele é o centro desses 3 aqui, ó. Mas o 16 não é o centro da nossa PA. O centro da nossa PA é o 21, tá? Mas você poderia pegar, por exemplo, esses 3 elementos consecutivos aqui, ó. 16, 21 e 26, tá? 16, 21 e 26. Nesses 3 elementos consecutivos, o 21 ele é média aritmética entre o 16 e o 26. Ok. Nesse caso específico, o 21 ele é não apenas o termo central de toda a PA, mas também o termo central desses 3 elementos aqui, tá? Então, tome cuidado com isso. Lá na propriedade 1, falou de 3 elementos consecutivos em qualquer posição da PA. O termo do meio vai ser média aritmética dos dois vizinhos a ele.
Nessa propriedade 3, não. Ele está falando que o termo central de toda a PA vai ser média aritmética de quaisquer dois elementos equidistantes em relação aos extremos. Então, guardem essas observações, tomem nota, não confundam as propriedades, ok? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é trabalhar sobre essas três propriedades e eu espero que eu tenha passado com bastante clareza para vocês essas informações. Paro por aqui, agradeço o carinho e a atenção de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!